Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. Que alegria contar com a sua companhia para que neste primeiro domingo da Quaresma, dia 9 de março, nós possamos ouvir aquilo que Jesus tem a nos dizer. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sempre no primeiro domingo da Quaresma, meditamos sobre as tentações que Cristo sofreu no deserto. E neste ano C da liturgia, nós ouvimos a versão do evangelista Lucas sobre as tentações. E Lucas salienta alguns aspectos que são muito importantes nessa passagem. O primeiro deles é que Jesus tinha acabado de ser batizado, estava voltando do Jordão cheio do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que guiou Jesus. E nesse tempo de Quaresma, que é um tempo de deserto também, 40 dias Jesus passou lá, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque se não é o Espírito quem nos guia, nós nos perdemos no caminho e não produzimos os frutos que Deus quer produzir em nós. Então, que nessa Quaresma você seja conduzido pelo Espírito. Peça muito o Espírito Santo, que Ele te guie, que Ele te ilumine. Reze, clame a presença do Espírito Santo, que você também seja cheio do Espírito, que você também seja guiado pelo Espírito durante todo este caminho de Quaresma, que estamos apenas iniciando. No deserto, Jesus encontra as provações e as tentações. E nós focamos na Quaresma, mas toda a nossa vida, toda a nossa existência aqui na Terra é um deserto, no qual estamos em peregrinação. Por isso, nesse jubileu, meditamos o tema Peregrinos de Esperança, porque a nossa vida aqui na Terra é esse deserto. Até que nós possamos voltar à casa do Pai, nós caminhamos nesse deserto. E nesse deserto nós somos tentados. Como Cristo foi tentado, nós também somos tentados. Às vezes nós queremos fugir da tentação, mas isso não é possível. Até o último dia da nossa vida, o diabo vai tentar nos roubar de Deus, vai tentar nos destruir. E por isso
Ele vê as nossas fraquezas para nos atacar justamente nas nossas fragilidades. Ele vê que Jesus tem fome e ele tenta para que Jesus transforme aquelas pedras em pão. Depois leva Jesus num alto monte e oferece todas as riquezas, todo o poder. Leva Jesus para o alto do templo e pede que ele tente a Deus se jogando para ver se Deus ia mesmo enviar os seus anjos. Então o inimigo toca bem nas nossas fraquezas e são as tentações do prazer, do poder, da posse, do ter. São sempre nessas áreas que o inimigo ataca, né? O nosso desejo de estarmos bem, o conforto, o prazer, as coisas materiais, o ter, o poder. É justamente nas nossas fraquezas que ele vai nos atacar. Mas Jesus, ele não cai nas tentações. Mesmo sofrendo as tentações, Jesus não cai. É o que a gente reza no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Vamos também ser tentados. O importante é que não caiamos. E Jesus não cai porque ele tem o seu coração e acaba expressando isso cheio da palavra de Deus. A cada ataque de Satanás, Jesus responde com uma passagem bíblica. Ou seja, a palavra de Deus é a força, é a luz para que Jesus não caia nas tentações. E esse é o segredo para nós também, alicerçarmos a nossa vida na palavra. Temos o nosso coração e a nossa boca cheios da palavra de Deus, porque é na palavra que nós encontramos a verdade. E a verdade nos ajuda a vencer as mentiras e enganações de Satanás. Por isso, esse caminho que nós fazemos aqui todos os dias é tão importante, né? De conhecermos a palavra, de entendermos a palavra, para que a palavra nos blinde, para que a palavra nos proteja e seja a nossa defesa contra os ataques do diabo. E, se nós queremos vencer as tentações, precisamos estar unidos a Jesus. É a nossa união a Cristo que vai fazer de nós também vitoriosos. Como Jesus foi vitorioso nesse momento, se bem que o tinhoso não desiste fácil, né? O Evangelho termina dizendo que o diabo voltaria no momento oportuno, e é no momento da cruz que o diabo volta para tentar, para que Jesus desça da cruz. E assim na nossa vida, se estivermos unidos a Jesus, nós também seremos vitoriosos. E ele vai tentar de novo, mas vigilantes, unidos a Cristo, alicerçados na palavra de Deus, nós também podemos vencer. O tempo da Quaresma é isso. Parece que na Quaresma as tentações multiplicam. Pois bem, permaneçamos fiéis e Ele vai nos ajudar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra e pedimos que diante dos ataques de Satanás, nós também possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nós possamos estar unidos a Jesus Cristo e enraizados na palavra de Deus, para que nós possamos vencer as tentações e não cair nas ciladas do inimigo. Que desça sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um domingo muito abençoado e fique sempre com Deus.